Queridos amigos, amigas, estamos aqui iniciando mais um podcast Conexão e Fé. É uma alegria poder contar com a sua audiência, com a sua atenção. O podcast ele tem a intenção de informar, de formar e partilhar. Com esse trabalho, nós queremos ajudar você a ser mais igreja, a ser povo de Deus, a ser esse reflexo do amor de Deus. Hoje nós temos a alegria de contar com o Padre João Paulo, nosso irmão do ministério, membro de uma comunidade católica mar adentro. Padre João Paulo, seja muito bem-vindo em nosso podcast. Muito obrigado, Padre Ernesto. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui participando conosco. E hoje vamos falar de um tema especial, né? O senhor vai anunciar aí o tema, mas louvado seja Deus por estar aqui hoje. Maravilha. Padre João Paulo, poderia, em outros podcasts, eu costumo apresentar, né? Mas hoje, que todo o nosso povo gostaria que o senhor se apresentasse, falando um pouco onde nasceu, como é a família, como chegou ao sacerdócio e a comunidade. Mar adentro, o Padre João Paulo, que é formado em Filosofia pela Faculdade Fênix Ciências Humanas Sociais, em Teologia pelo Centro de Estudo Sagrado Coração de Jesus e Pedagogia da Faculdade Cruzeiro do Sul. Mas gostaríamos de saber mais da sua particularidade, com quem que nós estamos falando. Que maravilha. Bom, eu sou paranaense, eu nasci em Cascavel. Esse nome é meio complicado, né? Mas eu não mordo, não. Cascavel, Paraná. A minha família, né? Minha mãe se chama Olga, meu pai se chama Cipriano. Desde sempre, graças a Deus, recebi uma formação cristã católica. Mas na minha adolescência eu tive uma experiência forte de Jesus dentro da renovação carismática católica. Isso, assim, de alguma forma mudou a minha vida, mudou os meus planos, mudou a minha forma de ver o mundo, de ver as coisas. E eu senti fortemente o chamado de Deus para poder segui-lo. Primeiramente como missionário dentro da comunidade Mar Adentro. No início eu pensava apenas em ser missionário, não pensava, não passava assim na minha cabeça a ideia de ser sacerdote, né? E daí eu entrei na comunidade em 1999, fui fazer missão em Iturama, Minas Gerais, onde nós temos hoje a nossa casa, a sede geral. Mas nós naquela época estávamos abrindo a casa, né? Então era uma missão assim muito especial. Foi um tempo muito especial, fizemos até um rodeio com Cristo. Foi interessante naquele ano, foi bacana. E crescemos bastante e o sacerdócio veio como uma consequência da minha missão. Então a missão necessitava que eu me tornasse sacerdote e eu disse sim, né? Se o senhor precisa, eis-me aqui. E daí fui ordenado em 2011, fui ordenado em Turama também, na paróquia Santa Rita, né? Pelo Dom Orani. E já estou aí com 12 anos de sacerdócio. Já, assim, desde quando comecei a estudar, eu vim para cá, para Rio Preto, né? E moro aqui desde então. Então eu faço, não mudei para outras cidades, né? Vamos dizer assim, em missão. Mas a comunidade é muito dinâmica, então estamos direto em missão, viagens, né, levando a palavra de Deus para as pessoas, levando a esperança, levando a pessoa do Cristo vivo mesmo, porque de fato é só Ele mesmo que a gente pode mostrar como caminho, verdade e vida. Então, assim, um pouquinho da minha história, bem resumido, né, que senão precisava de vários podcasts, né? Ótimo, né? Então percebemos nessa partilha inicial do Padre João Paulo a alegria de viver a vocação, né? O grande testemunho que nós podemos dar na vocação sacerdotal, na vocação quem foi chamado e respondeu à vocação do matrimônio, as outras vocações, é a alegria, né? Sim, essa alegria que sentimos aí no Padre João Paulo pela serenidade, a mansidão, essa é uma alegria
que faz diferença no mundo de hoje. Né? E a alegria é a escolha por Jesus, né? Então, assim, não significa que as coisas estão bem, nem que tudo está bem, mas significa que eu fiz uma escolha, uma decisão. Essa decisão é Cristo, Ele é a minha alegria. Então, mesmo que as coisas possam não ir bem, pelo menos do jeito que eu gostaria, mas Cristo está comigo. Então, com certeza, essa certeza me dá alegria, a alegria de saber que Deus cuida de mim, né? Que Deus me ama e que eu sou chamado, escolhido por Ele a anunciá-lo, né? Mesmo com a minha indignidade, minha pequenez, mas Deus gosta de servir de servos inúteis, né? Como Bento XVI, quando tomou posse, ele falou, né? Deus se serve de servos inúteis, né? Então essa palavra é bastante significativa. Sim, e essa alegria, lá na carta de Paulo aos Filipenses, quando ele insiste em dizer, alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Eu fico sempre me perguntando, que alegria que é esta de alegrar no Senhor? Alegrai-vos sempre, né? Sempre. Então sempre olhando para a relação de Deus com a humanidade, a alegria do Senhor é a nossa realização. Então, a nossa alegria em Deus é realizar o outro, é realizar o ambiente, e aí vou encontrar essa alegria do Senhor. Né? Sim. E dentro dessa alegria, o Padre João Paulo já lembrou que conheceu a comunidade Mar Adentro. Podia contar um pouco para nós sobre a comunidade Mar Adentro, como nasceu, porque existe o padre secular diocesano, o padre religioso, mas nesse contexto das duas realidades existem as opções de espiritualidade e de serviços. Né? Sim, claro. Então foi justamente o senhor estava falando da alegria, né? Foi justamente isso que me atraiu na comunidade, assim, a vivência alegre do Evangelho, né? E o despojamento, o desejo de fazer a vontade de Deus, né? Até fazendo sacrifícios, mas sacrifícios não com pesar, mas com alegria. A comunidade Mar Adentro, ela nasceu em 1990, quando o nosso fundador, que hoje é Padre Tilben, mas na época era só leigo, ele foi convidado pelo então capelão militar das Agulhas Negras, lá em Resende, para fazer um trabalho de evangelização com os cadetes e com os oficiais do Exército. E ele foi chamado e ele hesitou para poder responder esse convite, porque era uma pessoa já muito ocupada, tanto na igreja como também profissionalmente, ele achava que não daria conta. Mas de tanto que foi insistido para que ele fizesse esse trabalho, ele aceitou e abraçou esse trabalho, e a partir deste trabalho começou a se formar um grupo que se sentia bem juntos, um grupo que desejava fazer a vontade de Deus, um grupo que assim sentia que Deus esperava mais deles. E foi justamente a partir desse grupo que houve o discernimento. Então, vamos começar uma nova comunidade, né? Deus nos chama a começar uma nova comunidade. Então não foi um desejo humano, uma vontade humana, mas foi realmente um chamado de Deus que ali começou através desta evangelização. A comunidade nasceu nas Agulhas Negras, mas não ficou lá por muito tempo. Depois o Padre Douglas e também o Padre Marcelo, que hoje já não é mais da comunidade, o Padre Marcelo Augusto, eles eram cadetes do Exército. A partir da evangelização que o Tilben fez, eles se converteram, foram tocados por Jesus e também sentiram fortemente o chamado ao sacerdócio e resolveram então largar tudo para começar os estudos para o sacerdócio. Só que assim, hoje, pensar em largar tudo já é uma coisa meio difícil, né? Mas naquela época a comunidade não era nada, apenas um sonho. Então eles largaram tudo realmente confiando na promessa, né? Na promessa do Senhor, e se lançaram mar adentro. E daí começou a se juntar, né, também outras pessoas para participar do carisma. Daí a comunidade abriu uma casa no Rio de Janeiro, depois em Petrópolis, daí abrimos em Turama, daí Rio Preto, viemos para Rio Preto. Em São José do Rio Preto nós viemos em 2003. Nós éramos 6 rapazes que viemos aqui para estudar para nos tornar sacerdotes, né? Como eu já falei, né? A missão necessitava de sacerdotes, então nós viemos para cá para poder justamente começar os estudos.
E desde 2003 a gente está aqui, né, primeiro como uma casa de estudos, depois como uma casa de evangelização. Hoje aqui em Rio Preto nós temos o CEFA, né, o Centro de Espiritualidade, Formação e Aconselhamento de São João 23, onde acontecem missas, cursos, atendimentos, né, onde tem uma capela que tem adoração santíssima todos os dias, onde as pessoas podem rezar e encontrar o consolo, né, tanto do corpo como da alma também, ali naquele lugar, né? E também hoje temos um trabalho social, Comunhão e Vida, né, onde temos a casa São João de Deus, onde acolhe os irmãos em situação de rua, né, com banho, com lavagem de roupa, podologia, médicos, dentistas, e principalmente também a evangelização. Né, que a maior sede do pobre não é tanto a material, é a material, com certeza, não podemos negar isso. Mas existe uma sede profunda no coração do homem, que é ouvir a palavra de Deus. Né? Também temos uma casa no bairro São Miguel Arcanjo 2, onde trabalhamos especialmente com as crianças, né, na catequese, na evangelização com as crianças, e também com alguns adultos, algumas famílias que frequentam lá. Olha, que história inspiradora em Deus e uma prática que vai ao encontro com a necessidade da alma e a necessidade do corpo. Né? É verdade. Então, a comunidade Mar Adentro, hoje, ela atende, na sua característica vocacional, a dimensão sacerdotal, a dimensão do leigo, como que a pessoa pode fazer o contato, assim, de fazer um caminho, né? Qual que é o caminho para ser comunidade Mar Adentro? Eu acredito que existe níveis. Sim, é um caminho vocacional, sim. Hoje o caminho vocacional, ele começa, a pessoa pode nos procurar em nossas redes sociais, nosso site, Instagram, né, Facebook, né, e pedir, solicitar. Eu gostaria de conhecer a comunidade Mar Adentro. E a partir desse pedido, então, começa um caminho vocacional de discernimento, onde hoje a comunidade tem a possibilidade, né, de ser leigo consagrado, ou também, no caso dos homens, né, sacerdotes. A comunidade Mar Adentro é dividida em dois setores, né, comunidade de vida e comunidade aliança. A comunidade de vida nós somos apenas celibatários. Então, tanto homens e mulheres, não necessariamente sacerdotes, os meninos se tornam. Tem muitos homens na nossa comunidade que são apenas missionários, leigos, consagrados, né? E na comunidade aliança, que daí nós temos todos os outros estados de vida, inclusive o celibatário, também temos casados, casais, né? É muito bonito ver na nossa casa, né, a família toda, né, participando, até as crianças, né, colocarem o tal, né? Ainda não fizeram nenhum compromisso, que criança não tem como fazer compromisso. Mas já o exemplo dos pais, o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de realmente assim, ter essa experiência. Então, se você quiser conhecer a comunidade, é só procurar as nossas redes sociais e solicitar para que você possa começar a fazer um caminho vocacional, e será muito bem-vindo. Que bom. Nas redes sociais, ali procurou Mar Adentro. Isso, o site é maradentro.com.br. Né, o canal do YouTube é Comunidade Mar Adentro, Facebook também. Eu acho que não tem muito segredo, consegue encontrar. Perfeito. Pois vamos ver de colocar, inclusive, aqui na programação. Porque como comunidade, o nome já diz, é uma comunidade que respeita e favorece aí os carismas, né? Sim. O tal, poderia explicar um pouco esse sinal, o que quer dizer? Eu já vi leigos que tem até o nozinho, né? Isso, Aqui o nosso tal, ele tem até um quirô, né? Que é o PX com uma barquinha. O quirô significa Cristo, né? Essas são as iniciais de Cristo. E a barquinha Mar Adentro. Então, esse é o nosso próprio, vamos dizer assim, nosso tal próprio. Mas o tal, ele é um símbolo muito antigo. A gente encontra lá em Jeremias, Deus já falando sobre o tal, né, que marcaria a fronte dos eleitos com o tal, e o anjo exterminador, então, não tocaria nos escolhidos do Senhor que estariam marcados com o tal.
É claro que o tal é uma tradução, né, da língua original para o grego, né, porque é uma letra grega. E desde sempre o cristianismo traz o tal como símbolo da cruz, símbolo de salvação, porque os cristãos leram Jeremias e interpretaram o tal como a cruz. Mas foi São Francisco de Assis que fez com que o tal se tornasse mais conhecido. Até por isso que o tal se tornou até um símbolo franciscano, né? Mas não foi São Francisco que inventou o tal, ele apenas abraçou um símbolo já existente no cristianismo e de alguma forma assim tornou próprio. Então é um símbolo de salvação, de escolha, de escolha de Deus. Deus escolheu, né, o marcado com tal, né, marcado com o símbolo do Senhor. Né, os nós são os 3 votos que a comunidade professa. Né, na comunidade de vida, como eu falei, somos celibatários, então professamos votos. Na comunidade aliança, muitos não são celibatários, né, tem solteiros, tem casados, tem viúvas. Eles fazem compromissos, né, que é diferente no sentido de que, especialmente da castidade, e também a forma de viver a pobreza, a forma de viver a obediência também é a mesma radicalidade, porém é vivido de maneira conforme o estado de vida da pessoa. Então a obediência está desse lado sozinha. Algumas pessoas falam que é porque pesa mais, então está sozinho. E depois pobreza e castidade aqui do lado, né? Então isso que significa o nosso tal. E esses votos que devem fazer parte da espiritualidade de toda pessoa, né? Sim, são os conselhos evangélicos, né? A obediência, hoje quanta dificuldade para viver a obediência, que é um pedido de Nossa Senhora, né? A última palavra dela que encontramos na Bíblia é essa: fazei tudo o que o meu filho disser, né? É verdade. A obediência, como que ela ilumina uma vida, o caminho da felicidade, né? A obediência. Hoje em dia as pessoas têm aversão à obediência, né? Porque vê a obediência como algo que lhes tolhe a liberdade. Mas pelo contrário, quem não é capaz de obedecer, esta pessoa não é livre. Ela é escrava de si mesma. Uma pessoa livre, ela é capaz de abrir mão da sua própria vontade para um bem maior, né? Para um amor maior, né? Que é o caso dos votos, né? Então, um amor maior, o amor a Cristo. Então, eu amo mais a Cristo do que a minha vontade. Então, eu faço isso com alegria, não é um peso, mas é justamente com muita liberdade. Só uma pessoa muito livre, muito resolvida pode ser, de fato, obediente. Então, a ideia do mundo é justamente o contrário. Uma pessoa obediente é uma pessoa tapada, uma pessoa que não é feliz, que é angustiada, que não é livre, mas não. Quem faz a sua própria vontade, só a sua própria vontade, é escravo de si mesmo. Sabe, uma coisa tão simples, né? A pessoa que faz a sua vontade, eu sou livre, faço o que quiser. Você é livre, faz o que quiser, então não faça o que você quer. Vamos ver se você é capaz. A pessoa não consegue. Por quê? Porque não é livre, verdadeiramente escrava de si mesmo. É verdade. Olha, a profundidade, essa reflexão sobre a obediência. E aí também vem outro tema, que é um tema que o ser humano, nós temos muita dificuldade, às vezes, até de tocar nas reflexões, que é a castidade. Castidade. E que é um mandamento da lei de Deus, né? Não pecar contra a castidade. E essa castidade que também ela é um fruto da presença do Espírito Santo. Sim, é uma graça na nossa vida, né? E essa castidade, quando fala em castidade, é os sacerdotes, é a religiosa, a castidade é para todos nós vivermos, né? Então, Padre João Paulo, dentro do seu estado de vida, né? O padre como celibatário, o casado como casado, né? Fiel à sua esposa, fiel ao seu esposo, né? O solteiro, né? Se guardando por amor ao Senhor, né? Para o momento certo. Então é liberdade, precisa ter muita liberdade hoje em dia para poder tomar essa decisão. Não é todo mundo, não é a pessoa que sai com todo mundo e faz o que quer que verdadeiramente é livre. Não, não é. Pelo contrário, né? Escrava de si mesmo. Porque ela acha que está fazendo a sua própria vontade, mas se ela for olhar no fundo,
ela está fazendo aquilo que os outros querem que ela faça. Para ser aceita, para ser amada, para receber um pouco de carinho, de atenção, né? Que é justamente isso que as pessoas hoje buscam, né? Porque não tem, não tem e porque não são livres. Quando alguém pergunta, padre, como que consegue viver nos dias de hoje a vida de sacerdote pela castidade? Eu falei, olha, a castidade ela precisa ser compreendida também como um sinônimo de realização, de complemento. Então, aquilo que gera prazer, e eu digo, olha, eu estar atendendo você aqui, para mim é uma castidade, porque isso me gera alegria, me gera prazer. Então, compreender a castidade nessa dimensão de realizar o bem, e nessa realização do bem eu sinto prazer, sinto feliz. Né? Isso. É uma Sem santidade. esquecer também da dimensão da luta, né? Porque a nossa vida cristã, ela é uma luta, né? Inclusive a igreja nos ensina, o catecismo nos ensina que a igreja ela é dividida em três, vamos assim, né? 3 momentos, que é a igreja militante, que somos nós. Militante significa que estão aqui para lutar. A igreja padecente, que é a igreja do purgatório, e a igreja triunfante, que já está no céu. Então, aqui, se nós estamos aqui, nós estamos para lutar pela nossa salvação, lutar para fazer a vontade de Deus. Então, viver a castidade hoje é ir contra a maré. Ir contra a maré, realmente, imagina um peixe que tem que subir o rio. Não é fácil, mas ele tem que subir o rio porque ele viu algo que os outros peixes não viram. Ele viu o amor de Deus. O amor de Deus que o faz e dá força para ele lutar. E o outro voto, que é a pobreza. A primeira bem-aventurança, Jesus já diz que bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito. Então, essa pobreza que todos nós somos chamados a viver, que é um esvaziamento de si mesmo. Hoje vemos as pessoas muito em si mesmadas, né? Pensando em si, e é um obstáculo enorme na realização familiar, vocacional, porque abre a porta para o egoísmo. Então essa pobreza que é necessária para todos nós, os religiosos, mas para a vida de cristão. E olhando a pobreza de Jesus, foi o esvaziamento. São Paulo faz até um hino a ele, lá em Filipenses. Né? Cristo, sendo de condição divina, esvaziou de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo. Né? Então essa pobreza que é fundamental. Ser pobre é ser totalmente dependente de Deus, né? Reconhecer. E isso vai contra o orgulho, né? Mata o orgulho, né? Dizer, Senhor, eu preciso totalmente de Ti. Né? Não posso nada sem Ti. Ele disse, né? Vocês não podem nada sem mim. É só compreender isso e ser pobre, né? Às vezes as pessoas acham que ser pobre é ser relaxado, né? Andar de qualquer jeito, né? De chinelo de dedo e tal. Existem alguns que são chamados a isso e foram chamados ainda da igreja para isso, como São Francisco, né? Mas a pobreza não é isso. Nem São Francisco achava que a pobreza era isso. Ele era chamado a viver aquilo. Mas a pobreza é muito mais do que isso. A pobreza é realmente assim reconhecer a nossa dependência de Deus, né? Precisamos ser todo de Deus, né? Precisamos de Deus para tudo, né? Perfeito. Essa necessidade de Deus a gente vai desenvolvendo ela numa vida organizada, né? Quando Jesus responde a um pedido dos discípulos, Jesus falou, olha, se alguém estiver arrependido e vir pedir perdão 7 vezes por dia, deve perdoar 7 vezes, né? Os discípulos dizem, nossa, então precisa ter muita fé, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus diz, olha, se a fé de vocês fosse o tamanho de uma semente, vocês iriam arrancar a moreira daqui e plantar no mar, né? Então Jesus fala em fé pequena, né? E essa fé pequena que é capaz de arrancar as amoreiras. O que é uma fé pequena? Eu penso, ter uma vida organizada, ter um horário para rezar todos os dias de manhã, fé pequena. Rezar antes das refeições, fé pequena. Ter uma vida de fidelidade à Eucaristia, fé pequena. Ter um momento de adoração ao Santíssimo, ao Sacrário, fé pequena. É essa fé
que nem sempre nós valorizamos essa fé que é capaz de arrancar muretas. Nas pequenas coisas, né? E quem é fiel e nas que dá pequenas, testemunho, né? E dá o testemunho. Eu lembro uma vez que a minha irmã me levou para comer um lanche no McDonald's. E daí, antes de começar o lanche, eu falei assim, vamos rezar? E ela se assustou, né? E daí a gente rezou no McDonald's, né? E de fato, assim, né? É um testemunho. Testemunho mesmo da graça de Deus, né? Ontem, o Padre João Paulo me fez lembrar, esse final de semana nós vivemos o acampamento sênior aqui na paróquia, né? E após o término, né? Ontem falei, vamos tomar um caldo aí, né? Uhum. E lá as pessoas olhando, já sentia que estava ali reconhecendo, é o padre, né? Falei, vou agora fazer um sinal para ficar bem claro, né? Aí eu fiz o nome do pai antes de começar, mas eu te vi assim os cochichos. Então são oportunidades que temos. Oportunidades de dar testemunho. Né? De dar Obrigado, testemunho. Senhor, por esse alimento, pelo recurso que possibilita. São sinais, né? São sinais. São sinais. Que infelizmente nós cristãos católicos estamos deixando de lado os nossos sinais. Verdade. E às vezes por um respeito humano ridículo. Assim, eu não quero ofender as pessoas. Por que eu vou ofender alguém sendo cristão, tendo os meus sinais? Se alguém se ofende, o problema não está em mim, não é? É verdade. Então, é que nem estamos chegando no Natal, às vezes as pessoas não querem mais enfeitar as casas, né, colocar o presépio à vista, né, nos estabelecimentos comerciais. Aqui eu atendo muita gente diferente de outras religiões. E daí? Você é cristão. Você tem que dar sinal. Né? Mas eu vou perder clientes. Mas às vezes a gente percebe, então quem é o nosso Deus? É Jesus Cristo ou o dinheiro? Né? A gente está mais preocupado com quem? Dar testemunho de Jesus ou de não perder o nosso dinheiro? Então, é isso que a gente precisa olhar, né? E às vezes a gente lá abre mão desses sinais e por isso empobrece a fé. Não que a fé dependa desses sinais, mas a gente precisa de sinal. A gente precisa de coisa concreta, né? Quando eu cheguei aqui, né, vi tudo arrumadinho, né? O slogan aqui, isso faz uma diferença. Faz uma diferença, são sinais. A fé cristã também é cheia de sinais que a gente não pode abrir mão. O presépio, a árvore de Natal, que mesmo tendo uma origem pagã, hoje ela é cristã, né, cristianizada, e tantas outras coisas, né, que a gente pode dar testemunho da nossa fé por sinais, e às vezes abrir mão, e às vezes é por causa mesmo de um respeito humano medíocre, né, que não compreendeu o que realmente é a fé. Que bom. Olha, Padre João Paulo, que profundidade é o nosso encontro. E olha, já há 30 minutos e nós temos muita coisa aqui para a gente conversar, né? Que bom, Deus seja louvado pela vida do Padre João Paulo. E nós aqui vamos ter a graça de receber, pelo segundo ano, nós aqui, Nossa Senhora do Brasil, comunidade, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E já queremos convidá-lo, você e sua família, coloquem na agenda, dia 23 de novembro, às 18 horas faremos uma grande carreata para apresentar à comunidade, ao bairro, convidando o povo para a Santa Missa com a presença da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, às 19h30. Tudo isso no próximo dia 23 de novembro. Então, Padre João Paulo, poderia falar um pouco sobre a vinda da imagem peregrina Nossa Senhora de Nazaré? Onde começou essa devoção? Como que chegou essa graça de estar vindo na nossa querida cidade? Olha, eu acredito que a devoção à Nossa Senhora de Nazaré começou quando São Lucas escreveu lá, né? Um anjo enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Então, Nossa Senhora de Nazaré, né? Então, quando ela disse o sim, esse sim que a gente não tem noção da grandiosidade desse sim, porque Deus se fez carne. Nós não temos noção do que é isso, né? O Senhor disse que foi lá na Terra Santa, né?
A Igreja da Natividade realmente é uma coisa espetacular. Você está diante do lugar que está escrito: aqui o Verbo se fez carne. Até arrepio, né? Porque de fato é um mistério muito grande, muito grande. Deus se fez homem, né, no ventre de Maria. Então ali já começa, vamos dizer assim, a devoção, a história da Virgem de Nazaré. E com certeza, né, mas essa devoção assim, ela também é antiga, ela também é uma devoção portuguesa. Inclusive em Portugal tem uma cidade com o nome Nazaré, que tem uma história muito bonita, que quando os mouros, nos anos 700 por aí, invadiram Portugal, né, os muçulmanos, e expulsaram muitos cristãos, mataram muitos cristãos, tomaram posse da terra, não permitindo a fé cristã. O rei do local, deixando de ser rei, ele conseguiu resgatar uma imagem de Nossa Senhora amamentando Jesus. E essa imagem tem como tradição, diz que foi cunhada, né, foi feita por São José, né, e depois pintada por São Lucas, diz a tradição. E ela chegou em Portugal, e este rei conseguiu resgatar essa imagem, e ele guardou por toda a vida. E quando ele percebeu que ia morrer, e ainda Portugal estava numa situação de invasão, então ele escondeu ela num buraco com um pergaminho contando a história da imagem. E essa imagem foi achada 400 anos depois, e deram-lhe o nome de Nossa Senhora de Nazaré, justamente por causa da história daquela imagem. Também tem um milagre muito interessante, que naquele lugar onde estava a imagem é um precipício, mas é um lugar lindíssimo. Também tive a graça de ir lá. Um cavaleiro estava caçando e a caça caiu no precipício. Ele não viu, e o seu cavalo estava para cair. Quando ele percebeu que estava para cair, o cavalo já estava em pé para poder cair, né? Estava com só as duas patas traseiras no solo. Ele disse: valha-me Nossa Senhora. E aconteceu um milagre, que a pata ficou gravada na pedra, e o cavalo começou a andar para trás e conseguiu se salvar. E por causa disso ele pediu para que ali fosse construída uma igreja. Ali foi construída uma igreja em recordação e agradecimento ao milagre atribuído a Nossa Senhora de Nazaré. E no Brasil, essa devoção, né, é muito forte em Belém do Pará, especialmente a partir do ano de 1700, quando Plácido encontra uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no meio num lugar assim não habitado, um lugar até insosso, né, vamos dizer assim, e ele leva essa imagem para casa. Ele reza, fica muito feliz, que é uma bela imagem, já uma imagem diferente. Nossa Senhora não está amamentando Jesus, e ele leva essa imagem para casa, só está carregando Jesus no colo. E quando no outro dia ele vai perceber, a imagem não está mais na sua casa. Ele fica muito triste e por acaso passa no mesmo lugar e vê que a imagem está no mesmo lugar que ele havia encontrado. Segundo os escritos do quinto bispo de Belém, que conta a história, né, aconteceu várias vezes isso. Ele tentou levar para casa e a imagem voltava para o mesmo lugar, onde hoje é a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém. Então ele constrói uma pequena capela e deixa a imagem ali. Como a capela era perto de uma estrada, as pessoas passavam para fazer orações e começaram a receber graças. E começaram a levar oferendas, agradecimentos a Nossa Senhora de Nazaré. Né? Então a devoção começou a crescer. Crescer tanto que em 1793 houve o primeiro Círio de Nazaré, que aconteceu porque o governador daquele local, vendo a devoção das pessoas, resolveu organizar uma procissão de uma igreja para outra, levando Nossa Senhora, né, essa imagem, com honra, né, assim, uma procissão. E ele ficou muito doente, ele ficou com medo de não conseguir realizar esse pedido, e ele disse: Nossa, se a senhora me curar, se a senhora me der a graça de restabelecer a saúde, eu farei a procissão. Né? Então ele recuperou a saúde, fez a procissão, e assim continuou, até que um dia um dos círios, né, o carrinho que carregava a berlinda de Nossa Senhora atolou, e eles atrelaram uma corda e começaram a puxar, e daí tornou-se tradição.
né? Até foi tentado tirar a corda do Círio de Nazaré, mas o povo não deixou. Então é por isso que hoje, lá em Belém do Pará, eles seguram a corda de Nossa Senhora, né? Fazem a questão de fazer a promessa, de lá segurar a corda, porque segurar a corda de alguma forma é segurar Nossa Senhora. Claro que não é Nossa Senhora, mas é uma forma de demonstrar o desejo daquele peregrino, daquele devoto, de estar perto da sua mãe, né? Estar perto de Nossa Senhora. E aqui em Rio Preto, Nossa Senhora de Nazaré, a imagem peregrina, ela vem desde 2010. Então, já vamos aí, fazem 12 anos, isso. 12 anos que a imagem já vem aqui, né? Visitar a comunidade Mar Adentro. Ela sempre visita as paróquias, né, que solicitam. Então é um momento de muita graça, de muitas bênçãos, onde principalmente é um momento de recuperarmos a esperança, né, a fé. Né? Lembra que eu falei para o senhor que a gente precisa de sinais? Claro que a imagem peregrina não é Nossa Senhora, de forma alguma, né? Mas ela é um sinal de que ela está presente, um sinal de que ela cuida de nós, né? E a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, ela tem uma beleza assim encantadora, né? As pessoas, uma vez eu fui visitar um doente levando a imagem, né? E uma criança me parou assim no meio do nada e ela perguntou: o que é isso? Eu disse assim: Nossa Senhora de Nazaré. Você nunca ouviu falar de Nossa Senhora? A criança falou assim: não. Deve ser pais evangélicos, alguma coisa assim. Não, nunca vi. Mas ela olhou assim, o olho dela brilhou e falou: nossa, como ela é linda. Olha. Como ela é linda. Né? Foi um sinal. Nossa Senhora de fato é linda, né? Sim. É a beleza que atrai, né? A beleza que... E como nós encontramos lá no Apocalipse, um grande sinal apareceu no céu. Isso. E Nossa Senhora tem por natureza ser esse sinal de obediência, sinal de disponibilidade, sinal de sensibilidade. Sim. É como Nossa Senhora nos inspira a viver a sensibilidade de perceber que o vinho está faltando, né? De perceber que a prima está precisando do serviço. Então, agora para o dia 23 de novembro, convidamos você e sua família para vir celebrar conosco esse momento tão especial. Maria como sinal do amor de Deus entre nós, sinal daquela que peregrina, que anda quilômetros para servir, para gerar alegria em Isabel, para gerar conforto. E esse é o desejo de Nossa Senhora nos dias de hoje. E que bom, queremos agradecer ao Padre João Paulo, comunidade Mar Adentro, de colocar dentro desse roteiro a nossa paróquia, Nossa Senhora do Brasil, para recebermos a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. É uma alegria. E como que essa convivência da comunidade Mar Adentro, ela aconteceu? É porque vocês já tinham casa lá, daí começou o relacionamento, ou aconteceu um fato que deixou mais próximo? Assim, a comunidade conheceu o Círio de Nazaré a partir do momento que abriu uma casa em Belém do Pará. Quando o Dom Orani foi para se tornar bispo de lá, ele convidou a comunidade, nós abrimos uma casa de missão, onde o nosso trabalho era trabalhar na universidade e também junto aos ribeirinhos. Belém do Pará é uma realidade totalmente diferente daqui, né? Só conhecendo lá para a gente ter noção. As pessoas, lá tem muita água, né? Muito rio, e as pessoas vivem palafitas, né? E muitas vezes o evangelho não chega a essas pessoas, até pela dificuldade de se chegar até elas. Então a comunidade foi com missão para evangelizar as ilhas. Inclusive hoje, lá em Belém, a gente tem um grupo que se chama Amigo das Ilhas, né? Que eles justamente evangelizam as ilhas, né? Algumas pessoas com situações difíceis são ajudadas, né? Então é um trabalho bonito que é feito lá. Mas assim, o motivo pelo qual ela vem aqui todos os anos é porque o nosso centro de espiritualidade, né,
que eu falei que nós temos, construímos, nós adquirimos e reformamos pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. O nosso fundador, hoje Padre Dilmen, ele foi ao Círio de Nazaré, ele foi bem ousado, né? Porque existe a imagem peregrina, essa imagem que sai para todo lugar, que é do Círio de Nazaré, e a imagem original que Plácido encontrou, essa não sai mais da igreja, né? Ela fica na igreja por motivo de cuidado, motivo histórico e tudo mais. E ela fica no Glória, que é um lugar muito alto, você vê ela de longe. Só que no dia do Círio, né, que é o segundo domingo de outubro, alguns dias antes ela é descida e colocada mais perto das pessoas, numa redoma de vidro. E ninguém toca na imagem, ninguém toca. E o Dilben pediu, né? Pediu a Nossa Senhora para a graça da gente comprar, que a gente não tinha de onde tirar. E de reformar também, tornar aquela casa, a casa que nós morávamos na época, um centro de espiritualidade, um lugar para evangelizar. Era isso que ele pedia a Nossa Senhora. E ele pediu um sinal. Sinal, né? Não é que a gente tem que pedir sinais, não. Mas às vezes Deus inspira para a glória dele, e justamente foi isso que aconteceu, né? Ele pediu para que ele gostaria de, como sinal que Nossa Senhora iria atender, que ele tocasse na imagem original. E assim, de uma forma bem, sem realmente programar, sem realmente assim, alguém, né, chegar e saber disso, que ele só tinha isso no coração dele, não tinha partilhado com ninguém. Ele conseguiu chegar num lugar favorável e, por acaso, ou por providência, né, passaram com a imagem ali e permitiram que algumas pessoas tocassem. Uma delas era ele. E daí assim ele se sentiu bastante confortado, mas ao mesmo tempo ficou esperando, né? Senhor, como faremos? Não temos de onde tirar, e realmente não tínhamos de onde tirar. Havíamos já feito projetos em diversos lugares, né, pedindo recursos e tal. A resposta era sempre categoricamente não, 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 não. E pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, uma instituição que já havia dito não, já havia fechado todas as possibilidades, de repente resolveu aceitar o nosso projeto da compra do Centro de Espiritualidade e também da reforma. Então, por isso que hoje, lá nós temos uma capela bem no centro do nosso Centro de Espiritualidade, dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, né? Porque foi pela intercessão dela que nós conseguimos aquele lugar. E justamente por isso, né, o pessoal da diretoria do Círio, do pessoal que trabalha no Círio de Nazaré, sabendo desta graça, e também o Padre Dilben fazendo o pedido, eles nos concedem essa graça de vir todos os anos para cá, trazendo a imagem peregrina. E é interessante que assim, eles mesmos querem trazer, porque eles também experimentam algo, porque o Círio de Nazaré é uma demonstração muito forte de fé. É impressionante assim, a fé que as pessoas têm na Virgem de Nazaré. Mas o pessoal do Círio de Nazaré, quando vem para cá, a guarda de Nazaré, o pessoal da diretoria, né, que Nossa Senhora lá tem uma guarda, e vocês vão ver que ela vem para cá também com 2 guardas de Nossa Senhora, né? Eles fazem todo um trabalho bonito de cuidar da imagem e de facilitar com que a imagem chegue às pessoas que precisam, né? É impressionante como eles testemunham que, vindo aqui, eles também renovam a fé deles, né? Renovam assim o amor deles à Virgem de Nazaré, porque percebem que Nossa Senhora gosta de vir aqui. Peregrina, né? É peregrina. Olha, e nós temos aqui já uma graça da primeira visita. Sim, da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, por sinal, né? Que acho que o Padre João Paulo até tomou conhecimento. Sim, né? Tomei. A Larissa e o Miguel têm 2 filhos, e um filho passava por um momento já de tratamento lá em Barretos, filhinho, e os pais pediram essa graça quando Nossa Senhora de Nazaré nos visitou ano passado. Foi. Né? E hoje o filho está aí totalmente curado. Né? Poucos meses depois já tinha recebido alta.
Interessante que a Larissa, quando dá testemunho, ela fala assim, que a médica diz, a criança que está saindo aqui com alta não é mais a mesma criança que entrou aqui. Em outubro, né? Isso foi em outubro, Nossa Senhora veio aqui em novembro, em março ela já estava totalmente curada, né? Totalmente com alta. Sim. Então, uma coisa assim realmente extraordinária. É claro que o milagre é só mesmo a igreja, com um processo muito profundo, né, para poder reconhecer como um milagre. Mas a gente já pode reconhecer como uma grande graça, né, um grande dom da misericórdia de Deus. E por que Deus concede isso? Para que a gente o busque por causa dos milagres? Não. Jesus, ele não é nenhum curandeiro, né, e nem milagreiro. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Nossa Senhora é Nossa Senhora, é nossa mãe. Mas ele sabe que esses sinais são para que renovem a nossa fé, para que a gente possa renovar a nossa entrega e a nossa decisão por Cristo. Que bom. E esse momento de graça que nós vamos viver no dia 23 aqui, e convidamos a todos que nos acompanham para a carreata, que vamos iniciar em frente à Unidade Básica de Saúde, aqui ao lado da Igreja Nossa Senhora do Brasil, e vamos fazer uma bela caminhada, ou melhor, carreata, pelas ruas da nossa comunidade, nosso bairro, né? Apresentando as pessoas, passando em frente ao comércio, que todos possam visualizar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E é o momento de apresentarmos as nossas esperanças, as nossas preocupações e as nossas conquistas como ação de graças. E olha que a chegada dela a São José do Rio Preto também há uma relação de graça partilhada, de graça alcançada, né? Sim. Então, essa é a espiritualidade que queremos criar esse ambiente para você participar. Que bom, Padre João Paulo, que a sua presença aqui no nosso podcast ela seja realmente muito edificante, há de edificar quanta sabedoria, conhecimento e espiritualidade. E nós estamos chegando, né, ali já ao final do nosso podcast. Queremos agradecer a sua atenção e convidar você também para se inscrever em nosso canal no youtube.com/Paróquia Nossa Senhora do Brasil. E convide também seus familiares, amigos, para que essa ferramenta ela possa chegar a mais e mais pessoas. Você também pode fazer um comentário, dar um joinha, tudo isso faz com que o YouTube entenda a importância desse canal para ele apresentar para mais pessoas, né? Então convidamos você a ser um sócio nosso na divulgação, né? E, Padre João Paulo, agradecemos de coração e colocamos esse espaço também para utilizar para outras, muito obrigado, outras possibilidades. Espaço muito bonito, viu, gente? Nossa, que bacana, coisa chique. Né? Queremos louvar a Deus por essa oportunidade de vivermos esse momento e queremos que mais e mais oportunidades sejam construídas, né, de comunicação como esta, né? Amém. Nós estamos vivendo aí o final do ano litúrgico, né? Estamos vivendo essa semana. Ontem, domingo, tivemos a festa de Cristo Rei e agora vivendo a última semana do ano litúrgico e já vamos iniciar no próximo domingo o Advento. Então é um tempo de chegada, um tempo de partida. E gostaria, Padre João Paulo, que o senhor deixasse para nós uma mensagem de Natal, uma mensagem de um ano que estamos vivendo, essa saída da pandemia, um tempo de muita esperança e muita gratidão, é lógico, aí com também os seus obstáculos, mas Natal se aproxima. É verdade, Padre. O Advento é um tempo muito forte, né? Um tempo em que nós somos chamados especialmente a olhar para a Virgem Maria. Ela que ela é a estrela do Advento, vamos dizer assim, né? Ela que mostra a chegada de Cristo para nós, né? Até a visita da imagem peregrina nesse ano, né?
estar dentro do advento, né? Estar durante, assim, próximo do advento, é uma coisa muito significativa, porque Nossa Senhora quer, Nossa Senhora de Nazaré, assim como ela gestou o seu filho Jesus, assim como ela fez o seu filho Jesus nascer, vir ao mundo, ela deseja que também nós possamos acolher Jesus vivo em nossas vidas. Ele que é a nossa esperança, Ele que é a nossa alegria, né? Não são as pessoas, não são as coisas, não é o mundo que vai dizer o que nós devemos ou não esperar, porque já temos a nossa esperança, que é Jesus, né? E a Virgem Maria justamente mostra isso. Inclusive, Padre, né, eu reforço o convite para que vocês possam vir participar da carreata aqui na paróquia Nossa Senhora do Brasil. Vamos fazer muitos carros mesmo, porque precisa desse sinal. Precisamos demonstrar com esses pequenos atos que nós temos fé, que nós acreditamos, que nós temos esperança, para que mais pessoas possam se sentir atraídas para o amor de Deus. Inclusive, também convido vocês a no sábado, dia 26, às 17h30, lá na comunidade Mar Adentro, nós vamos iniciar o mini Círio de Nazaré, onde nós vamos fazer uma procissão a pé, né, puxando a corda de Nossa Senhora, puxando a berlinda de Nossa Senhora, né, vivenciando um pouquinho da experiência do Círio de Nazaré, que é uma grande graça de Deus. Eu digo a você, Padre, assim, para nós, a comunidade Mar Adentro, né, a visita da imagem peregrina é o céu na terra, vamos dizer assim. Parece que o céu desce à terra, né? Realmente é Nossa Senhora, como nossa mãe, que mostra que cuida de nós, que não nos abandona, mas ao mesmo tempo diz: fazei tudo o que Ele vos disser, ou seja, renova a nossa fé, o nosso desejo de seguir a Cristo. Que bom! Deus seja louvado pela vida do Padre João Paulo, pela comunidade Mar Adentro e pela presença de Nossa Senhora na imagem de Nazaré, que nos visitará nesse dia 23 de novembro. Hein? Então convidamos o Padre João Paulo também para deixar uma bênção para nós, que essa bênção chegue à sua casa, às suas esperanças, e que essa bênção seja o sinal do amor de Deus na sua vida, e também o nosso convite para estar conosco celebrando com Maria no dia 23 de novembro, às 18 horas a carreata e 19h30 a Santa Missa. Maravilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, desça sobre todos os que estão participando deste podcast, também dos seus familiares, que Nossa Senhora venha em socorro às suas necessidades, às suas intenções, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com vocês e permaneça para sempre. Amém.